Hoje definitivamente não foi um bom dia para os russos. Os americanos mandam equipamentos militares para Guantánamo para fiscalizar os exercícios conjuntos entre Cuba e Rússia, e a gente tem uma reunião do G7 que se propõe a mandar 50 bilhões de dólares para os ucranianos, utilizando o lucro dos ativos russos. Rússia já falou isso de um roubo, de uma pirataria. Enquanto a gente tem o Biden firmando um acordo militar com Zelensky, sim, galera, de 10 anos, que promete armar, fiscalizar, dentre outros benefícios, e inclusive em caso de um suposto ataque da Rússia contra a Ucrânia, ou qualquer ataque, reuniões de alta cúpula da Ucrânia e dos Estados Unidos decidiriam qual seria eventualmente a melhor resposta, ou seja, uma pré-entrada para a OTAN. A gente tem, pessoal, também a Armênia, quase anunciando que vai sair da CSTO, uma espécie de OTAN dos russos, alegando que Rússia e outros países não ajudaram a defender a Armênia contra o Azerbaijão na questão em Nagorno-Karabakh. E enquanto isso, pelo lado do Brasil, a gente tem a Suíça instando, pressionando o Brasil a participar da cúpula, mas o Lula e o Celso Amorim já anunciando que não participarão da cúpula de paz na Ucrânia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a lei de bases ali na Argentina, que foi aprovada, talvez a grande ou a primeira vitória legislativa do Milei. O que significa isso? Segundo Milei, é o primeiro passo para a recuperação econômica do país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, além de todas as ciências humanas, para o seu conhecimento geral, galera, para o seu vestibular, para o seu concurso, para o seu conhecimento holístico de humanas, cara, é muito baratinho, tá? Olha, é menos de uma, aliás, bem menos, hein, dependendo de onde você mora, tá? Bem menos que uma pizza por mês, para ter acesso a um conhecimento muito mais aprofundado, se você curte aqui o meu trabalho, belezinha? Então, link na descrição, cupom ESFERA10, mais 10% de desconto. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na nossa introdução, não foi um bom dia para os russos. Pelo menos não no nível de ameaças, vamos colocar assim. Primeiro, eu coloquei para vocês que do dia 12 até o dia 17 de junho, a Rússia está realizando exercícios militares conjuntos com Cuba. A Cuba fala que, na verdade, não tem ogivas nucleares, que, na verdade, são exercícios comuns, exercícios de rotina, mas convenhamos que todos esses exercícios eles começaram a ser feitos depois que os Estados Unidos e outros países ocidentais autorizaram a Ucrânia a usar os equipamentos ocidentais que foram cedidos por esses países para atacar o território da Rússia. Então, você pega caças F-16, o HIMARS, sistemas Storm Shadow, por exemplo, todos esses equipamentos para os russos. E a Rússia falou, poxa, se o Ocidente pode, por que eu não posso também? Ameaçou colocar equipamentos russos a favor dos inimigos do Ocidente. Fazer exercícios em Cuba depois que isso aconteceu, para mim me parece, claro, uma provocação ou pelo menos uma resposta dos russos. Além do que, está organizado para o dia 16 e dia 17 a cúpula de paz na Suíça. Uma cúpula que a Rússia não vai participar, alegando que só vai discutir a fórmula de paz do Zelensky, que a Suíça não é mais um país neutro, e os exercícios militares estão sendo feitos exatamente nesse período. Os americanos inicialmente demonstraram uma certa normalidade, mas anunciaram que, poxa, preocupações, né? Vamos dar uma fiscalizada. Vamos ver aqui, a Marinha demonstrou algumas preocupações em nível de fiscalização. Hoje os americanos já fizeram uma atitude contra, não exatamente contra, né? Mas também, sabe aquela dissuasão, aquela ameaçinha? Eles posicionaram o que eles chamam, pessoal, de USS Helena na base dos Estados Unidos, ali em Guantánamo. Para quem não sabe, os americanos têm, desde 1903, uma base em Guantánamo, que fica em Cuba. Lembrando, pessoal, que Cuba, antes da Revolução Cubana, era praticamente uma colônia dos americanos, né? Tinha até uma emenda Platt, um documento que registrava esse quase sistema total de dependência de Cuba frente aos americanos. Mas Guantánamo continuou. E ali você tem uma base militar, inclusive com a polêmica prisão de Guantánamo, onde quem terror, segundo o julgamento dos Estados Unidos, vai para aquela prisão. O que acontece lá? Existem muitas denúncias de abuso contra os direitos humanos, enfim, né? Vários casos aí, mas não sabemos exatamente o que acontece. Os equipamentos foram ali posicionados. A gente sabe que Guantánamo fica quase do outro lado da ilha em relação a Havana, onde estão os principais exercícios.
mas é uma tática de dissuasão. Além do que a Marinha Americana colocou que 3 destroyers, lançadores de mísseis, um navio da Guarda Costeira e uma aeronave de patrulha marítima também estão fiscalizando, ou seja, uma resposta aos exercícios militares. Será que Cuba vai responder? Cuba, convenhamos, né? Deve estar com um pouco de medo aí do que pode acontecer. Uma nova crise dos mísseis? Deixa aí nos comentários. Além disso, pessoal, a gente teve hoje também uma reunião do G7. Uma reunião, inclusive, que talvez, né? Olha como geopolítica as coisas são até... Parece que destino as coisas, né? A gente acabou de ter eleições do Parlamento Europeu. Eu diria que foram eleições que derrotaram, ou pelo menos tiraram grande parte do poder da representatividade de grandes líderes europeus. Sabe quem saiu muito vitoriosa? A Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni, que representa o Partido Irmãos da Itália, um partido de uma direita nacionalista eurocética, que não foi a grande vencedora em número de cadeiras. A centro-direita, sim, foi a grande vencedora. Mas do ponto de vista de representatividade, do percentual do aumento de cadeiras no Parlamento Europeu, essa direita nacionalista eurocética se destacou. E alguns representantes, como Macron, por exemplo, era totalmente derrotado pelo reagrupamento nacional da Marine Le Pen. O caso da Alemanha talvez seja ainda mais explícito. O partido do Olaf Scholz, por exemplo, de uma centro-esquerda, ficou só na 3ª colocação, perdendo para a Alternativa para a Alemanha, um partido, né, dessa direita mais nacionalista. Fora a centro-direita também, partido da ex-chanceler Angela Merkel. Então foi uma reunião de líderes enfraquecidos, com a Giorgia Meloni, que saiu muito fortalecida das eleições do Parlamento Europeu, sediando essa reunião. Inclusive com a presença de outros países, tá? O Brasil está convidado para fazer parte dessa cúpula do G7. Inicialmente, essa cúpula começou e nós tivemos uma reunião bilateral entre Biden e Zelensky. Nessa reunião, ficou garantido um acordo, um novo acordo militar entre Estados Unidos e Ucrânia. Esse acordo é um acordo de 10 anos, que promete, segundo os dois países, reforçar as defesas ucranianas. Inclusive, segundo os dois, as partes reconhecem esse acordo firmado como um passo preparatório para a entrada da Ucrânia na OTAN. Ou seja, é quase uma pré-entrada da Ucrânia para a OTAN. Lembrando que, teoricamente, a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN, porque a OTAN só aceita países que não estão em conflito, não tem movimentos separatistas e deve ter um pensamento uníssono de todos os membros. Não acho que Hungria e Turquia aceitariam a entrada da Ucrânia numa organização, já que a Ucrânia está em guerra contra a Rússia. Mas Estados Unidos coloca como uma pré-entrada, uma pré-preparação para a Ucrânia entrar na OTAN. Só que esse acordo ele já vale para agora, E segundo os dois países, se houver um ataque ou ameaça contra a Ucrânia, os líderes militares dos dois países se reunirão para em 24 horas discutir uma resposta. Ou seja, caso a Ucrânia seja ameaçada, o que é uma ameaça à Ucrânia? A Ucrânia é ameaçada todo dia, A Ucrânia está em guerra, Os líderes militares de alta cúpula da Ucrânia e dos Estados Unidos vão se reunir para discutir uma resposta. O Biden deixou bem claro, Essa resposta vai ser em nível diplomático. Pelo menos até o momento, não significa que os americanos vão disponibilizar tropas para a Ucrânia. Não é isso, Ou colocar tropas na Ucrânia para se defender contra ataques da Rússia. Mas, segundo os dois, vai compartilhar materiais, treinamento, consultoria, informações da inteligência e outras formas para a segurança dos países. Garantindo, inclusive, que já tem 5 países que vão fornecer os seus sistemas de defesa para a Ucrânia. Então, assim, por mais que não seja a garantia dos americanos que se a Rússia atacar a Ucrânia, se a Rússia atacar a Ucrânia, os americanos defenderão os ucranianos, porque aí seria o caso da OTAN, e a Ucrânia não está na OTAN, é um pré-preparatório, é uma consultoria, é uma interconexão mais forte no âmbito militar dos dois países. É claro que isso preocupa os russos. E como assim uma resposta? Uma resposta em nível diplomático? Uma resposta com mais financiamento? Uma resposta com mais armas, munições? Não dá para saber, Mas é fato que é muito preocupante para a Rússia. Além disso, a gente teve o G7, a própria Giorgia Meloni falou sobre isso, que vai usar o lucro dos ativos russos congelados para fornecer para a Ucrânia. Um pacote inicialmente de 50 bilhões de dólares. Vai lembrar que a Giorgia Meloni garantiu que isso não é um roubo. Por quê? A Rússia, quando começou a guerra, teve os seus ativos congelados. Só que não exatamente do Estado russo, e sim de pessoas da Rússia que muito possivelmente talvez nem concordem com o conflito. A União Europeia fala que não, que todo mundo que está ali congelado é porque de alguma maneira financia a Rússia ou coisa que vale.
Só que de fato, cara, é que nem, sei lá, tenho um investimento, eu sou brasileiro, né? Aí o Brasil, sei lá, entra em guerra com os Estados Unidos. E eu tenho investimento nos Estados Unidos. Pode ser que não concorde com a guerra que o Brasil tá travando. Mas aí os americanos vão lá e congelam os meus ativos porque eu sou um brasileiro que supostamente aí contribuo para o Estado brasileiro financiar a guerra contra os Estados Unidos. Então isso gera até uma certa crise, né, de confiança, de credibilidade frente aos investidores estrangeiros. Então a Giorgia Meloni, ela fez questão de ressaltar que os ativos, eles estão congelados na casa de 300 bilhões de euros e que eles não serão utilizados. O que vai ser utilizado é os juros dos ativos, ou seja, todo o dinheiro investido tal foi rendendo ao longo do tempo, e isso vai ser utilizado para financiamento direto ou como garantia de empréstimos futuros para os ucranianos. Ou seja, mais boas notícias para a Ucrânia. Para piorar a situação para a Rússia, nós tivemos uma declaração de Pashinyan, para quem não sabe, o primeiro-ministro da Armênia. As declarações são meio dúbias, tá? Eu confesso, pessoal, eu tenho muita responsabilidade aqui para trazer as informações para vocês, tá? Não tenho, né? Não sou onisciente, não consigo trazer as informações completamente precisas porque confio nas mídias internacionais. Mas eu tento sempre procurar os dois lados para trazer para vocês. Se você pega as mídias ocidentais, basicamente elas estão falando, o Pashinyan afirmou que ele vai sair da CSTO. Para quem não sabe, a CSTO é uma espécie de uma OTAN da Rússia, vai? Durante a Guerra Fria, a gente teve a criação na década de 50 do chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia ele garantia que qualquer país que tivesse alinhado militarmente com os russos, ou com a União Soviética, né? E fosse atacado, teria a defesa soviética. Quando acaba a União Soviética em 1991, você não tem mais essa aliança militar. Mas pouco tempo depois, foi criado a que hoje chama CSTO, que é uma espécie de defesa conjunta, é uma espécie de OTAN. A própria Rússia fala que é um reagrupamento, uma recolocação das forças militares na Europa. Temos a OTAN e a CSTO do outro lado. Só que a Armênia, ela está muito chateada com a Rússia. Por quê? A Armênia e a Azerbaijão travam um conflito histórico, inclusive, envolvendo Nagorno-Karabakh. Segundo a Armênia, havia necessidade de que a Rússia e outros países também defendessem a Armênia em caso de ataque dos azeres, do Azerbaijão, coisa que não foi feita. Os azeres cada vez mais foram se sentindo confiantes, até que recentemente o Azerbaijão conseguiu reconquistar o território, pelo menos grande parte do território de Nagorno-Karabakh, e se viu obrigado a assinar um tratado. Vai assinar um tratado de paz aí com o Azerbaijão, praticamente mandando ou garantindo a soberania de Nagorno-Karabakh ou a maior parte para os azeres. A Armênia considera que a Rússia foi muito frágil. Ela tinha prometido uma defesa, assim como seus aliados, e não garantiram essa defesa. Talvez por medo de uma resposta dos azeres, talvez por uma tentativa de aproximação com o Azerbaijão, ou talvez para não incomodar a Turquia, já que a Turquia financia os azeres, e a Turquia é totalmente contrária à presença dos armênios ali na região do Cáucaso. É difícil colocar, tá? Mas é fato que é uma região muito estratégica, pela presença de dutos, rotas comerciais, pela presença de gás natural, por exemplo, combustíveis fósseis, de maneira geral, é uma região muito estratégica. Fato é que o Pashinyan, ele cada vez menos vem participando das reuniões. A gente teve, pessoal, por exemplo, a alegação dele que 2 países da CSTO, não é que se abstiveram, eles ajudaram o Azerbaijão, não citou nomes, mas falou sobre isso. E em novembro, por exemplo, ele nem participou da cúpula de Minsk. Não participou, por exemplo, da manutenção, da realização do plano orçamentário da própria CSTO. Aí, ele declarou hoje que ele vai sair da CSTO. Isso segundo as mídias ocidentais. Li em mídias, pessoal, mais pró-Oriente, que também não sei se está certo, tá? Que o próprio ministro das Relações Exteriores falou, opa, não é exatamente isso que ele disse. O que ele disse é que ele pode sair a qualquer momento, porque ele sabe que existe uma má vontade da Rússia, uma má vontade de alguns países, então a Armênia está decidindo se vai continuar ou não na CSTO. Independente se ele já saiu, se ele vai sair, cara, que isso não tem consenso, tá? Vamos ver aí nos próximos capítulos. É fato que existe um racha. A própria Maria Zakharova, por exemplo, que é uma das representantes das relações exteriores da Rússia, falou que quer uma posição clara. E aí, Armênia, você vai ou não continuar na CSTO? Vai se aproximar da OTAN? E é claro, né, que a propaganda, olha, a Armênia pode colocar em perigo. A Armênia está muito próximo da Rússia. Se entrar para a OTAN, é mais uma área de fronteira. E isso pode colocar em risco, claro, a própria segurança da Armênia. A Armênia que, inclusive, realizou exercícios militares com os americanos em um passado recente, tá? Então, aparentemente, a Armênia está indo para o lado mais ocidental da força
também. A gente teve também, pessoal, hoje, uma pressãozinha da Suíça. A Suíça, como falei para vocês, vai realizar uma cúpula de paz no dia 16 e dia 17. Nessa cúpula de paz, convidou China, Brasil, África do Sul, vários países BRICS que já anunciaram que não vão participar da cúpula. Por quê? Alegam que uma cúpula de paz que só tenha o lado, que é a Ucrânia, e não tenha a Rússia, não é uma cúpula de paz. E até o próprio Celso Amorim falou sobre esse assunto, tá? O Celso Amorim hoje, ele deu uma entrevista bem importante e ele falou que, na verdade, o que vai ser discutido é a fórmula de paz do Zelensky. Falou em que, inclusive, o Brasil não vai crescer a presença na cúpula da Suíça como a Suíça pressionou e que, aliás, as sanções do Ocidente contra a Rússia foram um tiro no pé. Alegando que quando ele foi, falou assim, nossa, parecia Londres, crianças brincando na rua, nem parecia um país em guerra, segundo o Celso Amorim, claro, tá? O Lula, pessoal, quando ele foi perguntado, ele também falou, tá? Deu uma entrevista, falou que ele não vai participar e que, assim, não é que o Brasil está apoiando a Rússia, mas o Brasil apoia a paz. Nem o Zelensky contra o Putin, nem o Putin contra o Zelensky. Ele até falou, olha, se o Putin não reconhece o Zelensky, porque é isso, né? O Putin fala que como o Zelensky não convocou eleições, o Zelensky não é um presidente legítimo. O Zelensky assinou um documento no final de 2022, garantindo que quando o Putin for o presidente, ele não negocia, ou seja, um não reconhece o outro. Ele fala assim, parece que os dois países estão gostando da guerra, já que não querem sentar para negociar. Escuta o que eu tô falando, tá? Vai dar repercussão na mídia, claro, né? Porque é como se a Ucrânia estivesse gostando também de perder os seus territórios, tá? Entre aspas aí, né? E aí, galera, o que você achou da declaração do Lula? Deixa aí. Mas também falou um pouquinho sobre a questão em Israel, o Celso Amorim, falando que, na verdade, pessoal, o Brasil, ele não é que não gosta de Israel, mas não curte o Benjamin Netanyahu. Reconhece o Estado israelense, mas enquanto o Benjamin Netanyahu, inclusive, nem embaixador o Brasil vai ter em Israel. E para finalizar, pessoal, a gente teve, talvez, 6 meses de governo, né? A primeira vitória legislativa do Javier Milei. Ele até falou sobre isso, né? Poxa, finalmente, nós que tínhamos somente 36 deputados e 7 senadores, conseguimos aprovar a chamada Lei Ônibus. Na verdade, não é aquela lei ônibus, né? O Milei, quando ele se elegeu enquanto presidente, ele mandou uma proposta ali para as casas legislativas, só que ele teve uma derrota redundante, né? A gente fala, pessoal, de uma proposta que inicialmente tinha 660 artigos e hoje conta só com 232. Pode ser até da política, né? Geralmente os políticos fazem isso. Eles sabem que se eles mandarem um projeto, vai ter muita alteração. Então eles mandam um projeto com mais coisas que eles querem que tenha, porque aí isso vai ser desidratado pelo Senado ou pela Câmara, aí fica mais ou menos o que eles queriam inicialmente, né? Se foi isso do Milei ou não, galera, convenhamos, não sei. Mas teve essa vitória. Foi uma vitória apertada, empatou no Senado. A Victoria Villarruel, que é a vice-presidente, teve até que fazer o voto de Minerva. Óbvio que ela votou, né, em favor do Milei. Dentre as principais propostas dessa lei ônibus, ou dessa lei de bases agora como está sendo chamada, a gente tem 4 pontos que são mais importantes. Privatizações autorizadas, não todas, tá? Ele pretendia inicialmente mais de 40 privatizações, pouquíssimas foram mantidas no projeto dessa lei de bases. A gente teve uma mudança também da reforma trabalhista, permitindo algumas flexibilizações. O Milei fala que é importante para a recondução da Argentina, para a criação de emprego, para a regularização, já que a gente não tem um aumento do trabalho formal há 10 anos, segundo o Milei. Então, essa reforma trabalhista, apesar de precarizar em alguns setores, segundo a esquerda, vai trazer maior contratação de funcionários e 2 das mais polêmicas. Uma bem polêmica está ligada aos superpoderes que lhe serão garantidos. Ele vai ganhar, durante um ano, um status de emergência, uma situação de emergência no país, que vai fazer com que ele consiga aprovar, sem passar pelo Congresso, pontos muito importantes, relacionados à economia, relacionados à segurança, ou seja, basicamente um presidente que vai poder governar por decretos. Como eu falei, lá na lei ônibus inicialmente, era praticamente assim, esquece parlamento. Agora não, o parlamento deu um jeitinho de colocar algumas travas, algumas regulações. Então, superpoderes durante um ano, ele cria 2, tá? Renovável por mais 2, ou seja, todo o tempo de presidência. Conseguiu um ano renovado por mais 1, se for necessário, segundo as palavras do parlamento. É fato que é bastante poder por Milei. E, talvez uma das mais polêmicas, que está sendo chamado de o regime de incentivo a grandes investimentos. Na prática, pessoal, qualquer investimento que seja feito acima de 200 milhões de dólares vai contar com benefícios tributários, aduaneiros, benefícios fiscais, cedidos pelo governo da Argentina.
A ideia do Milei é que durante muito tempo os governos mais de esquerda, eles cobravam tantos impostos, atrapalhavam tanto a economia, que isso gerou um ambiente hostil para os negócios da Argentina. Agora ele fala que qualquer investimento na casa dos 200 milhões de dólares, que converter em peso aí, né, gigantesco, tá? Mas ela tá muito desvalorizada. Vai ganhar esses incentivos durante 30 anos, como uma forma de incentivar grandes empreendimentos, cara, em setores que a Argentina considera estratégicos, tá? Só que daí, claro que tem críticas em relação a isso. A gente teve enormes protestos, tá? Do lado de fora, das votações e tal, por quê? O que está se considerando é que esses incentivos eles podem gerar grandes preocupações relacionadas à soberania da Argentina. Por exemplo, um dos pontos que estão sendo discutidos é relacionado à exploração de lítio. O lítio, é um mineral metálico que a Argentina tem muito e que agora esses investimentos vão poder ser feitos por empresas transnacionais, sem cobrar impostos. Isso vai fazer, segundo a Argentina, né? Qual que é o benefício? Vai criar emprego, vai movimentar a economia, não sei o que lá, mas em compensação, os impostos seriam pagos para a Argentina, não são pagos. Outra coisa, empresas estrangeiras vão fazer esses investimentos, porque talvez não tenha empresas argentinas que tenham essa capacidade de fazer os investimentos. Aí a esquerda fala que isso é vender os recursos naturais para empresas de fora. Entende? Fora que talvez isso sufoque um pouco o pequeno empresariado. Se as grandes empresas vão ter esses benefícios, por que as pequenas empresas não? Que talvez sejam as que mais gerem empregos no país. Então vai ser um neocolonialismo? Uma venda da Argentina para as empresas estrangeiras? Ou em compensação vai aumentar os investimentos estrangeiros? Vai gerar mais emprego? Despertar o interesse para a atração de dólares para a Argentina? O que você pensa, pessoal? Bom ou ruim para o país do Milei? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.